Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Catarina Walsberg nasceu na Alemanha e cresceu no Paraná, aqui no Brasil. Na vida adulta, aos 33 anos, casada e grávida do 5º filho, conheceu o Jesus bíblico e se apaixonou por ele. E quanto mais o conhecia, mais o amava. Hoje, ela se lembra exatamente do momento e da forma em que selou sua entrega a Deus, aquele que seria seu amigo fiel e companheiro na longa luta que se iniciava a partir dali. Hoje, apesar de todos os sofrimentos e perdas da vida, ela não tem dúvidas de que Cristo não a decepcionou nenhuma única vez e de que sua decisão ao lado dele foi a melhor decisão de todas. Dona Cate, que prazer pra gente ter a senhora aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Sabe que já faz tempo, faz anos que eu já tenho esse sonho de ter você aqui com a gente e estou muito feliz de estarmos tendo esse momento aqui agora. Contextualiza pra gente um pouquinho o contexto ali da sua infância, que influências religiosas você teve nesse momento? Meus pais eram católicos, mas não praticantes. Minha mãe orava com a gente na mesa, meu pai menos ainda, mas eles conseguiram para mim uma bolsa de 100% num externato de um colégio de freiras. E isso para mim foi uma coisa muito interessante. Eu gostei muito das professoras, todas religiosas, né? Todas freiras. E gostei tanto daquele ambiente que eu ia de manhã cedinho, às 6 horas, todos os dias para assistir à missa. Olha. E para comungar. Uhum. Isso significava que eu não podia comer antes. Então, em vez de comer o farto de jejum em casa, eu saía de casa sem comer e depois eu comia e levava um pedaço de pão e uma banana para comer antes da aula. Olha. Mas era todos os dias de tanto fervor que eu sentia por Jesus e por tê-lo em mim pela comunhão. Olha certo? Só. E eu fiquei até com muita vontade de me tornar freira. Uhum. Aos 13 anos, eu disse isso à minha mãe, né? Eu não sabia de onde vinham os bebês e também não sabia que as freiras não casam, pelo jeito. Então, a mamãe disse, mas você não pode ter filhos se você for freira. Por que, mamãe? Porque freiras não podem casar. Falei, é mesmo? Então eu vou repensar. E aí mudei de ideia, porque eu gosto muito de crianças. Olha só, tanto é que teve quantos filhos? 5. Pois 5 é. filhos. Uhum. Então, pelo jeito, você já era maternal, assim, desde bem cedo na vida, né? Muito, muito. Uhum. E depois, na vida adulta já, depois de casada, você continuou sendo, assim, piedosa e muito religiosa? Como que passou a ser seu envolvimento? Não, infelizmente nada disso. É que meus pais se separaram quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, e eu tive que trabalhar, largar o estudo, tudo, e trabalhar para poder ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, que são mais novos do que eu, né? Então, e aí no convívio com, sabe, chefes que não faziam as coisas certinhas, eu sabia, mas era secretária, eu tinha que obedecer, e os colegas que também não tinham nada de religião, né?
eu comecei a me adaptar a isso. E chegou um ponto, eu não fiz coisas horríveis, mas assim, eu acho horrível que eu não tenha orado naquela época, por muitos e muitos e muitos anos. E assim, eu só orava quando eu estava com medo, eu precisava muito de alguma coisa, mas depois já nem agradecia. Quando eu chegava sã em casa, o medo passou, pronto. E eu gostaria de saber, ali no seu contexto, na sua comunidade, qual era a imagem que se tinha de protestantes? Naquela época era muito negativa mesmo, sabe? A Bíblia era rejeitada por todos e ninguém queria isso, sabe? Ninguém gostava disso. Era muito difícil achar alguém. Eu lembro de uma pessoa, um rapaz que queria me namorar, e ele disse, tá besta querer estudar a Bíblia, o que é isso, sabe? Olha, disse nessas palavras. Nessas palavras, tá besta. Olha. Bom, como foi que a senhora, então, em algum momento da vida, decidiu ser uma protestante e de que forma isso mudou o rumo da sua vida? Bem, foi o seguinte, o nosso professor, que agora já era professor de Bíblia, estava puramente no estudo da Bíblia, ele abordou conosco Atos 2, quando, depois do seu belíssimo sermão, né, sobre Jesus, as pessoas que estavam assistindo sentiram-se compungidos no coração, né? Compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntaram, irmãos, o que faremos? Então ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eu perguntei para o pastor, o pastor, ele não era pastor, o professor, diga, que batismo é esse? Porque o que eu conheço de batismo, eu fui batizada, meus pais me disseram que eu fui batizada quando eu tinha 8 dias de idade. Eu tenho certeza que eu não me arrependi de pecados e eu não nada disso, sabe? Eu estava inconsciente do que acontecia. E então eu gostaria, existe alguma igreja hoje em dia que batiza dessa maneira? E ele disse, sim, existe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu disse, mas tem que ser eu me lembro, eu disse, mas tem que ser uma igreja que guarda todos os mandamentos, inclusive o sábado. Olha. Ele disse, ela faz isso. Eu falei, então que bom, eu queria, porque eu tenho um grande desejo de ser batizada e de me arrepender dos meus pecados também, eu quero fazer isso. Ver que Deus já estava trabalhando fortemente comigo, né? Eu é que tinha medo de me entregar. Ridículo, mas eu tinha medo de me entregar. Durante quase 3 anos, eu não conseguia me decidir. Olha só. E então aí ele disse, bom, se a senhora quiser, eu posso fazer um contato com o pastor, né? E chamá-lo para conversar e lhe dar as informações, as explicações que a senhora precisa. E esse pastor veio e nós conversamos durante 5 horas. Minha nossa, 5 horas. 5 horas seguidas. Tamanha sede que a senhora tinha para descobrir as coisas, para tirar suas dúvidas. Depois dessas 5 horas, como que a senhora saiu daquela conversa? Aí eu estava na volta, sozinha no carro. Eu decidi, de repente, eu falei, Deus, agora o teu amor me venceu. Não foi a lei, não foi o medo, não foi nada disso. Não foi sede de recompensa. Disse, o teu amor me venceu. Agora sou tua, venha o que vier. Olha, naquele momento, dona Cátia, quais eram os obstáculos, quais eram as dificuldades que envolviam uma decisão como essa? Eu sabia que meu marido não iria gostar disso. Sabia também que minha mãe não iria gostar. E que meus amigos também não iriam gostar. Eu sabia que eu ficaria sozinha. Mas eu não imaginava o tsunami que vinha em minha direção. Mesmo assim, eu disse, venha o que vier. Né? Gente, e que tsunami que foi que veio em decorrência dessa decisão? Bom, eu não gostaria de contar assim detalhes, mas foi assim, de todos virarem as costas para mim e meu marido ficar muito, muito, muito nervoso.
Ele chegou a ficar assim num estado de nervos que eu temia pelo juízo dele. É mesmo? Ele não aceitava de jeito nenhum que... Ele não era de nenhuma religião. E ele não queria que eu fosse religiosa, que eu me batizasse. Foi muito difícil. Agora, dona Cátia, você ainda estava na casa dos 30 anos, jovem, com 5 filhos, e agora você toma uma decisão que coloca a sua família contra você, seus amigos contra você, sua comunidade. Por que a senhora insistiu nesse caminho e não se acomodou quando, de fato, o tsunami apareceu? Né? Por que a senhora não recuou e falou, não, pensando bem, eu acho que eu não tenho força para prosseguir? Eu sabia que Deus me daria forças e eu amava tanto, tanto, tanto. E eu senti que era Ele que queria que eu fosse nesse caminho. Eu tinha certeza disso. Eu não iria rejeitar esse amor por mais tempo. Eu rejeitei por 3 anos, mas Ele teve paciência. E aí eu estava decidida e nada me tiraria desse caminho. Qual foi a pior consequência, a pior perda que a senhora teve em decorrência dessa decisão? A separação do casamento, né? Ele não aceitou e depois de 9 meses nós nos separamos. E foi muito dramático, sabe? Mas não quero falar disso, claro, porque não vem ao caso, né? Claro. E aí eu fui com os 5 filhos para a casa da minha mãe. E a minha mãe me aceitou a contragosto, porque ela não achava que a minha decisão tinha sido feita, certa, né? Mas fiquei um tempo na casa dela e tentei fazer o meu melhor. 5 filhos barulhentos. Puxa vida. Não foi fácil, não. 5 filhos. E a partir dali, que rumo, que caminho que Deus apresentou para a senhora? Como que a senhora começou a trabalhar? O que foi que aconteceu? Foi muito interessante. Eu precisava sair da casa da minha mãe e fui procurar uma casa para alugar, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E 2 vezes, na época era muito difícil, não se conseguia uma casa para alugar. E principalmente na região onde minha mãe morava, porque eu precisava dela para me apoiar com as crianças enquanto eu tentasse achar um emprego, né? Claro. Eu era secretária trilingue, então eu achava que eu conseguiria um emprego e provavelmente teria conseguido. E só achei 2 casas. E nas 2 vezes, eu percebi que era Deus que me tirava as casas da minha frente. São detalhes incríveis, mas eu acho que não teremos tempo para contar. Então eu perguntei, Deus, foi o Senhor que me pôs nesse caminho. Então, se o Senhor não quer que eu more numa casa alugada com esses filhos, e eu não posso mais ficar na casa da minha mãe, então o que é que o Senhor quer de mim? E ele disse, procure o seu... Disse, não, vem, sabe, não é uma voz na orelha, né? É na mente. Procure o seu professor de Bíblia. E então eu fui até ele e contei para ele a história e ele então me perguntou se agora não seria a hora de a gente fundar uma clínica que ele queria fundar há mais de 25 anos. Olha. Ele era psicólogo e queria receber pessoas para dar, assim, tê-las com ele durante uns 10 dias e poder tratar, né? Neuroses e aquela coisa toda de São Paulo. E ele disse, quem sabe agora é o momento. Então, vamos orar. Nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus e a gente sentiu que sim, e deveríamos sair para procurar. Um detalhe é que nós não tínhamos dinheiro, né? Mas isso não vem ao caso quando Deus quer, né? E na segunda saída, nós achamos aos trancos e barrancos, é uma história muito interessante, muito longa. Quem sabe um outro dia eu conto, mas achamos uma chácara de 7.000 metros com uma casa que tinha 3 cômodos e uns barracões onde eu poderia ficar com meus filhos, tudo muito mal arrumado, etc. Mas eu pensei, depois a gente faz as reformas e vamos dar um jeito. E nós conseguimos comprar aquele lugar. Nós tínhamos apenas $1.500, mas ele não pediu nem entrada. Ele pediu apenas uma pensão vitalícia para ele e a esposa
e que estava dentro das nossas possibilidades mensais. Um milagre, né? Milagre, foi milagre. Foi Deus que nos tomou pela mão e nos mostrou aquele lugar. Eu sei, dona Cátia, a senhora é tão lúcida, é impressionante a senhora pulando alguns detalhes justamente por causa do tempo. Sim. Mas eu queria só que a senhora pontuasse alguns detalhes, algumas pinceladas de o que foi que Deus fez para firmar a sua fé. Porque, querendo ou não, você ainda era muito jovem, estava começando uma caminhada com Deus. O que foi que Deus fez para firmar a sua fé e te mostrar que você estava no caminho certo? Eu creio que o meu professor de Bíblia, que era 22 anos mais velho do que eu e tinha uma longa experiência com Deus, ele era judeu, raça judia, e tinha procurado por muitos anos até que achou a Bíblia. Então a convicção dele era muito forte, né? E ele acho que me deu muita força, sabe? E quando eu estava quase desanimando pela falta de dinheiro, muitas vezes, né? Então, ele dizia, não, se Deus nos trouxe aqui, Ele vai cuidar de nós. Mas não deu outra, como diz o jovem. Foi o tempo todo, milagres em cima de milagres. E a cada milagre que acontecia, a nossa fé crescia, lógico. Nós estávamos vendo a confirmação de Deus sobre o plano que Ele tinha comigo, né? Olha, e essa ideia que Deus colocou na cabeça de vocês, vingou? Deu certo? Ainda continua? Fala pra gente hoje qual é a situação. Sim, ela está ótima. Eu ainda dirijo a clínica. Por isso, às vezes, acontecem os imprevistos, sabe? Mas estou conseguindo dirigir a clínica. Ela começou em Itapecerica da Serra, perto da cidade de São Paulo, né? Quase grande São Paulo. E hoje estamos na cidadezinha de Jarinu, aqui mais próximo, perto de Atibaia. Um clima maravilhoso. Mas o clima do sol e da chuva é um detalhe. O melhor é o clima humano. Que legal. Deus consegue fazer com que nós não tenhamos problemas com funcionários. É um ambiente de amor, de solicitude, de dedicação dessa gente que eu tenho lá. Que coisa linda. Olha, eu disse que eu não iria me emocionar, mas isso me emociona. É maravilhoso. É impressionante essa admiração que eu já conheço de ouvir falar, né, desse seu ministério. Essa história tão bonita realmente é emocionante. E eu tenho que confessar para a senhora que este momento aqui dessa conversa é também emocionante por um outro motivo, porque ouvindo da senhora, né, toda a forma como Deus cuidou de você e te ajudou a vencer, né, a despeito de todas as adversidades. Mas eu mesma tive aqui nesse programa o privilégio de entrevistar um dos seus filhos, muito querido e muito amado, que é o pastor Bernd Wolter. E faz pouquíssimo tempo a gente perdeu esse pastor, e uma morte assim que abalou muito a nossa comunidade. E a senhora, como mãe, assumiu aquele momento, colocou esse filho nos seus braços. E eu fiquei pensando comigo, como que uma mãe enterra um filho? Quantos anos ele tinha? 51. Um filho de 51 anos e ainda continua acreditando em Deus. Como conciliar essas duas coisas? Esse momento não foi um momento de crise espiritual? Não chegou a ser. Claro, a tentação vem. A tentação do desânimo e da dúvida vem, né? Mas quando ela vinha, eu dizia a Deus, eu não estou compreendendo nada, porque esse jovem pastor, com esse dinamismo todo que ele tem, esses planos maravilhosos que ele põe em prática no mundo inteiro, porque ele tem que parar de trabalhar agora e nos deixar assim. E eu não compreendo, mas eu acho que o Senhor não faz questão que eu compreenda. Eu acho que o Senhor gostaria que eu aceitasse. Então, por favor, Deus, me ajuda a aceitar. E Ele me ajudou de tal maneira que no dia seguinte ao sepultamento do meu filho, era domingo de Páscoa, e eu pude fazer o culto da manhã com os hóspedes, porque nós temos 2 cultos por dia, e o culto da manhã é maravilhoso, principalmente na Páscoa, é o dia da ressurreição. Então, eu não podia deixar passar aquilo, dizer para os hóspedes que eu não estou e que eles mesmos orem no quarto. Era só eu que estava ali que podia fazer isso. Eu assumi,
eu mesma contei para eles o que havia acontecido e que eu cria na ressurreição do meu filho e que por isso eu estava aceitando e conseguindo continuar, né? E emendei com a ressurreição de Cristo e disse, pronto, então, e agora não é dia de luto, agora é dia de alegria, porque Cristo ressuscitou e nos deu a mesma promessa de que também iremos ressuscitar. Imagine a força que vem de Deus para que a gente consiga agir dessa maneira. Não, dona Cátia, eu não consigo acreditar. Não é querendo dar uma de cética, mas a senhora falando, puxa, a senhora não é aquela jovem, cheia de força, uma senhora já idosa que passa por uma provação desse tamanho e no dia seguinte ao sepultamento, foi isso que eu entendi bem? No dia seguinte ao sepultamento, a senhora já está no seu posto de trabalho, fortalecendo as pessoas que estão ali na sua clínica, precisando de uma força. Eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre essa experiência. A senhora, quando recebeu seu filho lá, adoentado, a senhora acreditava que ele ia se recuperar? Sim. Como é que foi isso? Eu acreditava, porque já houve muitos casos de câncer que puderam ser resolvidos. Mas eu sabia que o caso dele era muito grave e confiava praticamente no milagre, né? Eu dizia, Senhor, nós vamos fazer o nosso melhor, o Senhor sabe disso. E o pessoal da clínica ajudou muito. Todos se dedicaram assim, sabe, com sorrisos, e porque todos gostavam muito dele, muito dele também, né? Porque ele sempre visitava a gente, ele fez tratamento várias vezes por um mês inteiro, né, para perder um pouco de peso e tudo. E então eu pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, faz um milagre nesse caso, não deixa esse jovem pastor falecer. E foi muita oração, e todos os dias juntos, ele estava ali na minha casa, né, durante 2 meses. E ele foi ungido e finalmente nós vimos que se não fosse um milagre, agora nada mais adiantaria, né? Dona Cátia, em que momento foi que caiu aquela ficha e a senhora teve o primeiro pensamento de que, eu acho que eu vou perder meu filho? Que momento foi esse? Acho que depois de 1 mês já, eu percebi que o corpo dele não estava reagindo mais aos tratamentos naturais. É muita força, é muita admiração que a gente tem que ter por uma pessoa com uma estrutura dessa, e a gente só tem que reconhecer que Deus é grande, né, dona Cátia? É dele, viu? Porque dentro da armadura só um menino há, ou uma menina, né? É verdade. A gente tem um momento aqui no nosso programa, dona Cátia, que é de um ping-pong, né? Uma troca de palavras. Sim. Então eu vou te dizer uma palavra e a senhora me diz o que vem à sua mente. Sim. O tempo. Curto demais. Deus. É tudo de bom e glorioso. Um sentimento constante. De alegria. E o futuro? Está nas mãos dele. Uma dica. Ore muito. Mantenha um relacionamento chegado com Deus todos os dias. Um privilégio. De fazer parte do povo de Deus. Um pedido. Que Jesus venha logo. Um medo. Um medo. Será que eu tenho um medo de acontecer alguma coisa e eu não poder trabalhar mais? Uma grande verdade. Deus existe e nos ama. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Que Deus não se importa conosco. E a morte? A morte eu não temo. A grande lição da sua história? Que Deus é fiel. Envelhecer? Até que é bom. Algumas coisinhas que a gente não gosta, mas é bom. E o sofrimento? Precisa ser vencido com a ajuda de Deus e de amigos. Um versículo da Bíblia que te acompanha?
Quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Olha, Dona Cátia, é impressionante, é uma coisa assim que realmente toca profundamente a gente, ver uma pessoa como a senhora, que teve essa estrutura e essa companhia de Deus para enfrentar os grandes embates da vida. E isso, sem dúvida, é uma força para mim, é uma força para todos nós aqui do programa. E quem é que sabe até onde, até quem esse testemunho vai alcançar? Então é por isso que a gente te agradece muito por essa disponibilidade e por ter vindo aqui dividir com a gente a sua história, e a gente só sai fortalecido com isso. Muito obrigada, viu? Que vocês sejam ricamente abençoados pelo nosso Senhor também. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por esse testemunho impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.